Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa palavra, tá bom? Estamos aqui felizes por mais uma vez trazermos aquilo que nós temos aprendendo com o Senhor nosso Deus. Temos falado nesse canal acerca de finanças, de prosperidade, de abundância, e é justamente sobre abundância, algumas leis da abundância, que eu gostaria de falar com vocês neste momento para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Primeiro princípio que eu aprendo na palavra de Deus acerca da abundância, o que é necessário eu fazer, você fazer para sermos abundantes. Primeiramente, anota aí, primeiramente, dar prioridade ao reino de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando se busca, quando se dá prioridade ao reino de Deus, as demais coisas, o que são as demais coisas? O vestir, o calçar, o alimento, o pão de cada dia. Ou seja, quando se prioriza Deus, Deus dá prioridade também àquilo que necessitamos. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo que nós precisamos. Uma certa vez, um professor estava dando aula na universidade e ele disse: olha, tragam aqui um pote. E trouxeram um pote. Ele disse: agora tragam as pedras. Colocaram as pedras naquele pote. Ele disse: agora tragam aí uns cascalhos de madeira. E trouxeram os cascalhos de madeira. Disse: agora tragam areia para mim. Eles trouxeram areia e ele foi botando ali. Disse: agora por último tragam água. E botou a água. Aí ele perguntou: vocês sabem qual é esta lição que eu quero passar para vocês? E eles ficaram calados. Ele disse: olha, essa lição é que se eu não tivesse colocado as pedras em primeiro lugar e tivesse colocado, por exemplo, a água, as pedras não caberiam. Tivesse colocado a areia, as pedras não caberiam. Ele disse: olha, prioridade. Foi a lição que ele trouxe com aquilo ali. Ou seja, pedras, cascalho, areia e água. Se ele tivesse invertido ali as matérias, certamente não tinha cabido ali dentro daquele pote, dentro daquela vasilha. Que lição, que tarefa, que coisa interessante. Podemos falar aqui sobre várias coisas. Muita gente sonha em ter um carro, mas não fez nem a garagem ainda da casa. Muitas pessoas sonham em ter um carro, mas não tirou nem a habilitação ainda. Ou seja, bom é quando se tem prioridade nas coisas. Isso é um primeiro passo para ter uma vida abundante e próspera na presença do Senhor nosso Deus. Segunda coisa, para sermos abundantes, é que nós devemos ser diligentes. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 10, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: o que trabalha com as mãos enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha só quantas pessoas não têm trabalhado, usando de engano. Muitas vezes a Bíblia fala das balanças enganosas já da época, pessoas que trabalham e não são honestos no seu trabalho. Às vezes a pessoa começa levando um clipe, depois leva uma caixazinha de clipe do trabalho, depois está levando uma folha de ofício, e quando pensa que não está levando um computador, e quando pensa que não, já está sendo muitas vezes processado, perde o emprego até por justa causa. Então é importante isso. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente o enriquece. Seja diligente. A Bíblia diz: tem visto um homem diligente na sua obra? Perante os grandes será posto. Coisa boa é quando se faz as coisas com diligência, quando se faz as coisas com excelência, para ser abundante na presença do Senhor e em tudo aquilo que se fizer. Terceira lição que eu aprendo aqui para nós sermos abundantes em tudo que nós fazemos é nós sermos resolvedores de problemas. Eu costumo dizer que nessa vida tudo tem um propósito. As pernas da cadeira têm um propósito, um lápis, uma caneta, um clipe. Tudo nessa vida, se você for prestar atenção, tem um propósito. Deus não criou nada
para não sem propósito na vida. Né? Uma certa vez um pastor falou uma frase interessante, disse que a pior coisa da vida não era a morte, mas sim viver uma vida sem propósito. Né? Devemos ter propósito, devemos ser solucionadores de problemas. A Bíblia diz que José foi um grande solucionador de problema ali na terra do Egito, quando teve 7 anos de fome. Né? E a Bíblia diz que ele ajuntou ali a quinta parte do trigo, mas quando veio a fome, né? Quando na abundância ele ajuntou, mas quando veio a fome, ele devagarinho foi administrando aquilo que ele tinha juntado no período da fome. José foi um grande solucionador de problema. Davi foi outro grande solucionador de problema. Quando o gigante Golias estava ali desafiando os exércitos de Deus, e Davi chegou ali e disse: vou resolver esse problema, porque Deus já me deu vitória sobre o urso e o leão, e certamente vai me entregar também esse gigante nas minhas mãos. Se lembram de Raabe, lá em Josué, no livro de Josué? A Bíblia diz que Raabe também solucionou ali o problema daquele pessoal. Disse: olha, os moradores daqui já estão todo mundo com medo do povo de Israel. Faça o seguinte, me dê vitória a mim, me dê minha vida, a vida da minha família. Né? E os espias chegaram e disseram: ó, pega esse fio aqui, estende sobre a sua porta. Né? E quando a gente vê o fio de escarlata, o fio vermelho, a gente não vai destruir a sua família. E a história diz que por ela praticar esse ato de obediência, né, a sua família foi salva para a glória do Senhor Jesus. Poderíamos falar sobre tantas coisas, né, sobre pessoas que solucionam problemas. Né? Devemos encontrar o nosso propósito aqui nessa terra e sermos esse solucionador de problemas, seja lá a área qual for. Quarto passo, para sermos abundantes em tudo aquilo que nós fazemos, é você ser generoso. Né? Provérbios capítulo de número 11, versículo 24. Olha que coisa linda. Alguns há que espalham e ainda lhe acrescentam mais. E outro que retém do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Olha só que coisa linda é a generosidade. É quando a gente abre a mão para abençoar a vida do próximo, quando a gente abre os ouvidos para ouvir os aflitos, quando a gente abre os olhos para ouvir a aflição do necessitado, quando a gente abre as mãos para abençoar. Né? Eu me lembro que quando eu estava dirigindo o culto de missões, a gente tem uma frase muito conhecida, que diz: olha, missões se faz com as mãos daqueles que contribuem, né? Com os joelhos que oram e com os pés dos que vão. Né? Coisa boa, missões se faz sim pregando o evangelho, missões se faz quando se dobra o joelho, mas missões também se faz também quando abrimos as mãos e estendemos para ajudar aqueles que vão pregar a preciosa palavra do Senhor. Seja abundante na obra do Senhor Jesus. Quer ver outro princípio da abundância? É a lei da associação. Né? Devemos nos associar com quem entende daquilo que de assuntos que nós queremos prosperar. Existe essa lei da associação. Uma frase muito linda, eu até anotei aqui. Olha só: a semente não muda o solo, mas revela a qualidade do solo. Realmente, nenhuma semente tem condição de mudar a qualidade do solo. Simplesmente ela vai revelar a qualidade do solo. Ou seja, devemos nos associar com pessoas que querem o nosso bem, que querem compartilhar conosco o conhecimento, que querem nos ajudar no nosso sonho. Né, que não são pessoas egoístas, avarentas, sanguessuga. Não, se associe com pessoas que te ajudem no seu sonho e você vai ser abundante para a glória do Senhor Jesus. Né? Quer ser abundante? Você deve entender a lei da semente. Né? Eu tenho um vídeo aí, depois você procura, eu falando sobre a semente. A semente ela deve ser plantada,
né? Porque senão não há colheita. Semente não se deve guardar, semente não se deve comer, não. Semente é para ser plantada. Devemos plantar sementes. A Bíblia diz lá em Gálatas, né, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: não se engane, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso o homem colherá. Né? Então, essa lei ninguém escapa, que é a lei da colheita, a lei da semente. Que tipo de semente você tem plantado? A semente do bem, a semente do amor, a semente da paz, a semente da generosidade, a semente da alegria. A que semente nós temos plantado? Que fica essa reflexão para mim e para você. Quer ser abundante na vida? Devemos entender a lei da colheita. Né? Sabemos que a colheita, primeiramente, tem que se plantar para colher. E vamos colher na medida em que plantarmos. Se plantarmos pouco, vamos colher pouco. Se plantarmos muito, vamos colher muito. Né? Devemos entender a lei da colheita. A lei da colheita não acontece do dia para a noite, não. A Bíblia manda a gente lançar o pão sobre as águas. E depois de muito tempo, o verás. O agricultor ele tem paciência de plantar, né, de limpar, de regar ali, de zelar, de esperar a chuva, né, de esperar crescer. Existe todo um processo para se colher. Né? Devemos entender o tempo certo de Deus de colher. Irmão Júlio, você pode perguntar, mas eu tenho plantado tanta coisa boa na minha vida, tenho feito bem e tem vindo uns reveses na minha vida. Pois é, na vida de José também veio. Né? José, quando foi para o Egito, ninguém entendia os propósitos de Deus na vida de José. José não estava ali porque ele estava colhendo mal, não. Porque Deus tinha um propósito na vida de José. Né? E com o tempo, o propósito, a promessa se cumpriu para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Quer ver outra coisa interessante para sermos abundantes? Devemos saber a lei do investimento. Né? Que coisa interessante. Um escritor chamado Brian Tracy disse: quando se trata de dinheiro, a coisa mais fácil é perdê-lo. Olha só que frase interessante. Vemos diversos canais incentivando as pessoas a investirem na renda fixa. Né? Outras pessoas falam, não, invista na renda variável. Outras pessoas vão dizer, olha, investe em fundos imobiliários. Outras pessoas vão dizer, olha, investe em criptomoedas. Outras pessoas vão dizer, olha, investe no tesouro direto, no IPCA. Mas eu gostaria de te dar um conselho. Quer ver um investimento que com certeza você nunca vai ter falta? É quando se investe no reino de Deus. Quando se investe no reino de Deus, com certeza o retorno é certo. A Bíblia diz que aquele que abençoa o pobre empresta para Deus. Olha só que coisa linda. Quando a gente semeia na obra de Deus, a colheita é certa. Não se lembra da Grande Depressão que teve em 1929, onde a Bolsa de Valor quebrou? Lembra-se da época de Fernando Collor, que mandou confiscar as contas do pessoal? Né? Então, nada é seguro aqui na Terra. Mas quando se investe na obra de Deus, com certeza a colheita é certa e é um investimento seguro para a glória do Senhor Jesus. Guarda esta palavra. Guarda essas leis acerca da abundância. É bíblico. Poderíamos aqui falar sobre grandes homens de Deus que investiram, né, que investiram na obra de Deus, que fizeram a obra de Deus e foram recompensados grandissimamente. A Bíblia diz que quando se dá dízimo e oferta, Deus diz, olha, faça prova de mim, dá o melhor para Deus, né? Vê se eu não vou fazer o melhor por você. Né? Deus não fica devendo nada a ninguém. E pela Bíblia Sagrada, Ele ainda recompensa 100 vezes mais na terra e no reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, meu amado. Guarda esta palavra.
curte aí, deixa teu like, compartilha com alguém que você quer que ouça essa palavra e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.